Olá pessoal, bem-vindos a mais uma resolução de prova do INSS, dessa vez para o cargo de Serviço Social. Bom pessoal, nós temos aqui esse texto que vai orientar as questões a seguir. Eu não vou ler para não ficar maçante, porque talvez você já veio da internet e já leu, então para o vídeo, leia o texto e me acompanha. Se você já leu, só segue comigo aí, tá? Mas se você não lê ainda, por favor, leia. Questão 46 diz assim: se no grupo B a quantidade de fumantes foi igual a 20% do total de pessoas. Então, 20% das pessoas do grupo B são fumantes. Elas fumam até hoje. Aí ele continua. A quantidade de ex-fumantes foi igual a 30% da quantidade de pessoas fumantes desse grupo. Então, escolhendo-se aleatoriamente o indivíduo desse grupo, a probabilidade de ele não pertencer ao conjunto de fumantes nem ao de ex-fumantes será inferior a 70%. Lá no enunciado, no texto inicial, ele diz o seguinte, que o grupo B, está aqui nesse último parágrafo, vou só explicar. O grupo B tem 3 tipos de pessoas. Aqueles que nunca fumaram, os que fumam até hoje, e os que fumaram, mas não fumam mais. Tem esses 3 tipos de pessoas. E ele quer saber o seguinte, dessas pessoas, qual é a porcentagem delas que nunca colocou um cigarro na boca, que nunca fumou? Qual é essa porcentagem? Aí o que você tem que fazer? Você tem que excluir quem fuma até hoje e excluir quem já fumou um dia. Aí vai sobrar quem? Quem nunca fumou. Mas a conta não é tão simples. Por quê? Eu sei que 20% fuma até hoje. Mas quando ele fala dos ex-fumantes, ele diz que eles são 30% dessa quantidade aqui de 20%. Então, eles equivalem a 30% dos fumantes. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quanto esses 30% representam em relação ao conjunto B. Vou falar de outra forma. Eles são 30% dos fumantes, certo? Representam 30% dos que fumam. Mas em relação ao grupo como um todo, eles são quanto por cento? E é isso que a gente vai descobrir. Os ex-fumantes são 30% de 20%, ou seja, 30% da quantidade de fumantes. Os fumantes são 20%. Então aqui eu tenho porcentagem de porcentagem. Então, como é que eu faço porcentagem de porcentagem? Multiplico as porcentagens só colocando na forma decimal. Nosso curso sobre porcentagem, está o link na descrição do vídeo, você pode assistir, caso você não tenha prática com isso. Porcentagem de porcentagem cai muito, então estude lá. Enfim, 30% de 20% é multiplicação de 0,3 vezes 0,2, que é 30% e 20% na forma decimal. 0,3 vezes 0,2 dá 0,06, isso em forma decimal representa 6%. Que conclusão é essa? A conclusão é a seguinte: os ex-fumantes representam 6% da quantidade de pessoas do grupo B. Então, o que acontece? Eu vou juntar quem fuma até hoje com quem já fumou um dia, mas não fuma mais. 20% de fumantes, 6% de quem já fumou um dia, 20 mais 6, 26%. Ou seja, dos 100% de todas as pessoas do grupo B, 26% delas ou fumam até hoje ou já fumou um dia. Mas espera aí, ele quer saber aqui quem nunca fumou, não é isso? Aqui ele vai dizer, escolhendo-se aleatoriamente um indivíduo, ou seja, está todo mundo lá, ele vai escolher um acaso, vai fazer um sorteio. Ele está dizendo o seguinte, olha a afirmação dele. A probabilidade, ou seja, a chance de ele não pertencer ao conjunto de fumantes nem aos ex-fumantes será inferior a 70%. O que ele está dizendo aqui? Se eu escolher uma pessoa ao acaso, eu tenho menos de 70% de chance de escolher alguém que nunca botou um cigarro na boca. Isso está certo? Não, isso está errado. Ele não quer os que nunca fumaram? 100% é todo mundo, menos 26% são aqueles que já fumaram um dia, talvez fumam até hoje, sobra 74%. Então, a chance de ele sortear alguém que nunca fumou, na verdade, é superior a 70%. São 74% e não 70%, igual ele está falando. E por isso essa alternativa está errada. Ainda em relação àquele texto que a gente leu, ele vai afirmar outra coisa. Se das pessoas do grupo A, 280 são fumantes
e 195 são diabéticas, então ele está afirmando 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não são fumantes, ou seja, elas são apenas diabéticas. Ele está dizendo que tem 120 pessoas que são apenas diabéticas. Lembra, lá no enunciado o texto diz assim: nesse grupo A tem gente que é fumante, tem gente diabética e tem gente que é as duas coisas, fumante e diabética. Então nós temos 3 tipos de pessoa lá. Quais são? Os fumantes e diabéticos. Tem uns que são só fumantes e tem uns que são só diabéticos. Aqui ele está interessado nos que são só diabéticos. Eles são diabéticos e não são fumantes, diz o texto. Como que a gente resolve isso? Nós temos 2 conjuntos distintos. O enunciado diz que essas pessoas são 400 pessoas, tem 400 pessoas nesse grupo. Então o que eu vou fazer? Aqui está o texto dizendo que eles são 400 pessoas. Então aqui estão os 2 grupos. Tem gente que é só diabético, tem gente que é só fumante, tem gente que é os 2. O que eu vou fazer? Eu vou somar os fumantes com os diabéticos. Só que essa soma vai dar mais de 400. E o que acontece? Esses que passarem de 400 pessoas significam que essa pessoa acabou respondendo à pesquisa 2 vezes. Essa é a ideia dos conjuntos. São 400 pessoas, então eu vou somar fumantes mais diabéticos. O resultado dessa soma eu vou subtrair de 400. Então, se eu somar os fumantes e os diabéticos, dá 475 pessoas. Mas espera aí, não são apenas 400 pessoas no grupo? Sim, isso significa que 75 pessoas preencheram o formulário da pesquisa na hora de dizer que era diabético e 75 pessoas de novo preencheram o formulário para dizer que eram fumantes. É assim que a gente resolve esse exercício de teoria do conjunto, dos conjuntos. Isso aí eu explico lá no nosso curso de conjuntos, que também está na descrição do vídeo, beleza? Enfim, agora eu sei quantos tem as duas coisas. Tem o vício do fumo, bem como são diabéticos. Mas aí ele está interessado naqueles que são apenas diabéticos. Então, o que eu vou fazer? Os diabéticos, eles são 195 pessoas, está aqui no enunciado. Desses que são diabéticos, 75% deles também são fumantes. Então, para descobrir quantos deles são apenas diabéticos, eu vou pegar todos os diabéticos, menos os que também são fumantes, vai sobrar 120. Então, a questão está dizendo a verdade. 120 pessoas são apenas diabéticas. 195 deles têm diabetes, mas 120 têm apenas diabetes, ou seja, não fumam. Questão 48. Considerando-se as proposições simples, Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada. Temos 2 proposições aqui. É correto afirmar que a proposição Cláudio pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem uma alimentação balanceada é uma tautologia. Para você ser capaz de resolver essa questão, você tem que ter assistido, ou comigo ou com outra pessoa, a aula de como montar tabelas verdades. Aí lá a gente fala de tautologia também. Link na descrição aí. Então vamos lá. Essa frase, ela tem essas proposições aqui. Cláudio pratica esportes e Cláudio tem uma alimentação balanceada. São as 2 proposições que ele nos dá aqui no comecinho do enunciado. Agora eu vou pegar essa frase aqui e transformar ela em uma proposição com conectivos. Olha, Cláudio pratica esportes ou Cláudio não pratica esportes e tem uma alimentação balanceada. Viu que não tem vírgulas na frase, então aqui não tem parêntese, fica exatamente dessa maneira. Nessa mesma aula de montagem de tabelas verdade, eu explico uma coisa chamada de precedência. O que é a precedência? Tem alguns conectivos que precisam ser resolvidos antes dos outros. Mas tanto o conectivo e quanto o conectivo ou estão no mesmo grau de precedência. Então, qual deles eu faço primeiro? Eu faço o que aparece primeiro na sequência. Ou seja, primeiro eu vou fazer o conectivo ou, depois eu faço o conectivo e. Assiste nossa aula lá que eu vou te falar disso com mais detalhes. Então, aqui está a nossa tabela. Proposição P, proposição que,
todas as possíveis combinações dessas duas proposições. Na nossa frase tem a proposição P e tem a proposição que, mas também tem a proposição não P. Então eu coloquei ela aqui. O que essa proposição vai ser? Ela vai ser exatamente o contrário da P. Então, aonde está a verdade, eu coloco falso, e onde está falso, eu coloco verdade. Então, ela é exatamente o contrário do P. Ótimo. Aqui eu vou pegar o P ou não P, ou seja, eu vou pegar essa coluna e fazer uma operação com essa. O conectivo E diz o seguinte: se houver uma verdade, toda a frase é verdade. Então, veja, na primeira linha eu tenho uma verdade aqui do lado esquerdo, então ela é verdadeira. Na segunda linha tem uma verdade, então ela é verdadeira. Na terceira linha e na quarta linha também tem uma verdade do lado direito. Então, no conectivo E, onde tem verdade, tudo vira verdade. Pronto, eu já montei essa primeira parte aqui. Agora eu vou pegar ela, que no caso é essa coluna, e usar o conectivo E com a coluna do que no caso é a próxima que aparece aqui. Então, eu vou pegar todo mundo daqui e esse aqui. O que o conectivo E diz? Só vai ser verdade se tudo for verdade. Então, veja, na primeira linha, verdade com verdade deu verdade. Na segunda linha, verdade com falso vai dar falso. Veja, aqui eu já resolvi a questão, porque ele disse que ela é uma tautologia. Tautologia é quando tudo é verdade. Então, eu já achei uma falsidade, então essa questão aqui já está errada. Mas vamos terminar, né? Terceira linha, verdade com verdade, verdade. Quarta linha, verdade com falso, falso. No conectivo E, tudo tem que ser verdade. Então, como a minha coluna final não deu tudo verdade, isso não é uma tautologia. Logo, questão 48, errada. Pessoal, nós temos a questão 50, é uma questão bastante confusa, certo? Se você for na internet, você vai achar várias explicações. Eu vou dar a minha aqui, conforme eu entendi ela, beleza? Então, vamos lá para a minha argumentação, mas sugiro que você veja o que outros professores têm a dizer. Estou sendo bem honesto com você, não vou ser hipócrita aqui, tá? Então, questão 50. Supondo-se que P seja a proposição simples, João é fumante, que Q seja a proposição simples, João não é saudável, e que P implica que, então, o valor lógico da proposição João não é fumante, logo ele é saudável, será verdadeiro. Essa tabela foi eu que montei, não está lá no enunciado. O que nós sabemos? Que P implica que. Então, eu vou montar uma tabela verdade do se P, então que. Então, verdade com verdade dá verdade, verdade com falso dá falso. Isso aqui a gente já aprende lá na aula de condicional. Espera-se que você já saiba isso. Se não sabe, o link está na descrição do vídeo também. Então, se P, então que. Essa é a tabela verdade do se P, então que. Essa frase aqui, ela é resultado de quê? Da afirmação. Se João é fumante, então João não é saudável, certo? E agora, o que mais que eu posso te dizer sobre isso? Na próxima aqui, a gente tem o contrário. O contrário sendo afirmado. Lembra que essa frase aqui, o logo, traz a ideia do se então. Se João não é fumante, então ele é saudável. Isso aqui eu explico também na aula de condicional. Isso aqui é um equivalente do se então. Se João não é fumante, então ele é saudável. Perceba que ele usa de novo o se então, mas dizendo o contrário das afirmações anteriores. Veja, a proposição P diz, João é fumante. Mas aqui ele está colocando o quê? João não é fumante. Na Q, ele diz que a proposição Q é a seguinte, João não é saudável. Só que aqui ele diz que ele é saudável. Então, eu coloco aqui a negação. Se não P, então não Q. Agora, nós vamos resolver isso aqui. Lembra, eu tenho que pegar o contrário. Aqui, no caso, eu tenho não P e aqui eu tenho não Q. É isso? Então, vai ser o contrário do que está nessa coluna. Falso com falso dá verdadeiro. Aqui, lembra, estou trabalhando com os contrários. Então,
falso com verdadeiro, verdadeiro. Lembra que é o contrário. Verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com falso, falso. Então, vamos julgar então a questão. Ele fala que essa frase aqui, ela vai ser verdadeira. Ela vai ser sempre verdadeira? Não. Depende do valor lógico de P ou do valor lógico de Q. Então, ela não é uma tautologia. Nem sempre essa frase vai ser verdadeira. Tem frases que a gente constrói de maneira que ela nunca vai ser uma mentira, né? Então, tem frase que a pessoa deixa isso no ar. A pessoa nunca vai pegar na mentira. Mas essa frase aqui não tem isso. Vai depender do valor lógico de P ou de Q. Dependendo da situação, essa frase vai ser uma verdade. Dependendo da situação, essa frase vai ser falsa. Eu mostrei 2 casos que dá verdade, 2 casos que dá falsa. Então, eu não posso afirmar com certeza. Logo, daí a gente considera a questão 50 errada. Bom, isso é passível de discussão, essa é a interpretação que eu fiz. Assista outros professores aí e veja o que te convence melhor, né? Então deixa para lá, né? Mas aí é contigo. Mas é meu papel ser sincero. Então é isso aí, resolvida a questão, resolvida a prova. Obrigado pela atenção.